Então, como eu comecei a falar no início dessa live, quando eu trouxe esse post e eu trouxe ele a primeira vez ano passado, no início da pandemia, muitas pessoas têm essa dúvida sobre... Oi, Carol, oi, Laciane, Patrícia. Muitas pessoas têm essa dúvida quando a gente, ou tem esse questionamento, ou não entendem quando a gente fala aqui na abordagem sistêmica que o que acontece entre os pais tem que ficar entre os pais, né? Oi, Aline. E que, em hipótese alguma, a gente deve se intrometer, a gente deve se colocar entre eles. Em hipótese alguma. Tá, mas em hipótese alguma mesmo, Guilherme, quer dizer que se eu chego em casa, eu já sou adolescente, eu já sou adulto, e encontro meu pai espancando a minha mãe, ou a minha mãe agredindo meu pai, eu não posso fazer nada, eu tenho que assistir de camarote, sentar na cadeira e ficar olhando lá o pau comendo? Claro que não, né, gente? Seria criminoso da minha parte. Oi, Carla, boa noite. Seria criminoso da minha parte, filho, eu como filho, olhar uma agressão física entre os meus pais e não fazer nada. Se houver agressão, chama a polícia. Mas, não digo nem só chamar a polícia, mas também separar, né? Calma, pai, calma, mãe. Não está certo isso, não está vendo, tá? Claro que a gente pode fazer isso. Ainda mais se a gente já é grandinho, né? Então, essa intromissão, ela é válida. Então, algumas pessoas, quando eu coloquei a chamada da live de hoje... Boa noite, Kátia. Acho que é Kátia, né? Quando eu coloquei a chamada da live hoje, no principal, algumas pessoas colocaram nunca, né? E realmente, a gente não deve se intrometer. Mas tem essa exceção. Mas olha só, essa intromissão, digamos assim, ela é por um bom motivo. Qual é o bom motivo? Garantir a integridade física de um dos dois, ou de ambos. Beleza? Ok. O que não pode acontecer é, mesmo tendo essa agressão, eu, por exemplo, pegar isso e fazer disso um calvário para um dos dois. Martirizar ou julgar, condenar um dos dois. E eu sei que essa é a parte mais difícil. Antes que alguém diga, Guilherme, mas é difícil não julgar, não condenar meu pai ou a minha mãe por ter agredido, por ter tentado agredir um ou outro. É difícil, claro que é. Concordo com você plenamente. Porém, não é impossível. Se você tem na sua cabeça, aliás, se você tem no seu coração essa consciência, se você já tiver no coração a consciência de que você não você não pode tomar partido, você não pode julgar, claro que você vai conseguir fazer isso. Especialmente se você parar para prestar atenção numa coisa. Então vamos lá, já que a gente está falando desses casos de agressão, né, que é a exceção de quando o filho deve se, entre aspas, intrometer na briga do casal. Vamos supor que a mamãe venha de uma família de mulheres que são vítimas ou vêm de relacionamentos abusivos, violentos. Então a mamãe tem um relacionamento violento, abusivo com o papai, a vovó da mamãe, a mãe da mamãe também teve, a mãe da vovó também teve, por aí vai. Então, pode ser que essa mamãe esteja repetindo um padrão, e lembre-se que a gente repete muita coisa negativa, na verdade é só o que a gente faz na vida, né? A gente faz muito isso na vida, a gente repete muitos padrões negativos. Então, a mamãe, ela pode estar repetindo um padrão, e para ela, por mais doloroso que seja, aquilo é o jeito de expressar o amor dela, não só pelo marido, como também pela mãe, pela avó e por todas as mulheres que foram violentadas, foram abusadas, foram vítimas de agressão. Caramba, Guilherme, tu está fazendo apologia agora à violência, tu está fazendo apologia agora.
está dizendo que é normal, que é comum, que está ok uma mulher sofrer vítima ou sofrer violência doméstica? Lógico que não, né, gente? Claro que violência em qualquer ocasião, em qualquer situação, não é o melhor caminho e nem é o certo. O que eu estou dizendo aqui é que para essa mamãe, por exemplo, e eu estou usando um exemplo aqui, tá? Para essa mamãe, por exemplo, ser vítima do papai, ser agredida pelo papai é algo normal na família dela. E ela, para ficar de consciência leve, para se sentir bem perante as avós, as tias, as irmãs que também são agredidas, ela se sujeita a isso, para dizer assim, eu sou igual a vocês. Só que lógico que isso é normal, né? E lógico que o movimento que essa mulher tem que fazer, como qualquer mulher e qualquer homem também, é sair disso, né? Porque ninguém merece ficar num relacionamento violento, agressivo, vamos combinar. Isso não existe. Isso é masoquismo, né? Beleza. Então, nesse caso que eu trouxe, nesse exemplo, se o filho começa a enxergar a mamãe por esse lado, ele vai ver que a mamãe está emaranhada nessas questões e que isso é algo que a mamãe tem que resolver com o papai ou com ela mesma. Primeiro com ela mesma e depois com o papai. Beleza? Então, quando eu tenho essa consciência, por mais que eu, claro, quem é o filho sem o Senhor, amado, né? Qual é o filho que fica tranquilo vendo um pai agredindo uma mãe ou vice-versa? Nenhum. Lógico, gente, óbvio. Mas para esse filho, se ele toma partido indistintamente de um dos pais e leva isso para o resto da vida, essa corda vai quebrar, não é para os pais, é para ele. Porque, sabe, essa mulher que eu dei o exemplo, ela pode, por exemplo, largar o pai do filho e entrar num outro relacionamento, até melhor, ou não, igual, e vai estar tudo certo para ela está vivendo a vida dela. Não existe julgamento, aliás, existe julgamento, mas isso é um problema entre os iguais, entre homem e mulher, entre parceiros. Agora, o filho, quando fica preso a esse julgamento, isso vai trazer para ele. Então, sabe o que eu vejo, o que eu já vi com muita recorrência, e que acontece demais, independente de eu ver ou não, filhos que repetem o mesmo destino que os pais. Filhas, por exemplo, então nesse exemplo que eu trouxe, né? Da mãe que é agredida pelo pai e o filho toma partido. Gente, o que mais acontece é isso. Sabe o que mais acontece? A filha vê a mãe levando o supapo do pai, ou o contrário, sei lá, e diz assim, nossa, Deus me livre entrar num relacionamento assim. Deus me livre me relacionar com um homem que me agride, que me bate. Ou com uma mulher que me agride, me bate. Aí quando chega mais lá na frente, na idade adulta, acontece, sabe o quê? Ela entra num relacionamento e encontra uma pessoa exatamente como foi o pai dela ou a mãe dela. E por que isso acontece? Porque esse filho julgou muito os pais ou um deles e perdeu força. E aí a vida, que não é nada... A vida, gente, não passa a mão. A nossa realidade, a nossa vida, ela não passa a mão na nossa cabeça. A vida não é como um pai ou como uma mãe, com passivos, amorosos. A vida quer que você cresça. E ela vai te empurrar para você crescer, para você sair do buraco que você está, de qualquer jeito. Ela está pouco se lixando se você vai gostar ou não. Então a vida vai trazer situações e pessoas para você enxergar o seu erro lá de trás, a sua postura errada lá atrás, que foi a postura do julgamento, da queixa, do inconformismo. Então isso vem como um reflexo dessa desconexão por ter me intrometido e ter julgado a minha mãe ou meu pai ou ambos. O meu pai por ser agressivo ou a minha mãe por ser violenta ou por ser submissa, por exemplo. Beleza, então, como até o Orlando colocou, essa é a única exceção que a gente deve se intrometer como filho. É quando existe um risco de morte ou de violência iminente. Aí a gente se intromete, separa, chama a polícia se for o caso. Beleza.
Mas fora disso, a gente tem que se intrometer, a gente pode se intrometer no relacionamento dos pais da gente, a gente pode ficar dando pitaco, a gente pode ficar dando nosso achismo, a gente pode ficar querendo instruir, mostrar o melhor caminho para os nossos pais, quando eles estão brigando. Nem preciso responder, né? Porque imagina, quando a gente chega aqui na vida, em média nossos pais têm 20 e poucos, 30 anos já vividos. Vamos pegar uma faixa etária normal de 30 anos, né? 30 anos eu acho que é a faixa etária que chega mais perto do normal para ter filho. Então, por exemplo, eu quando eu nasci dos meus pais, a minha mãe tinha 30 e o meu pai tinha 20, 26. Meu pai é um pouquinho mais novo que minha mãe. Tá? Então, olha só, ainda que seja 26 anos, na frente é muita coisa, né, gente? Não é? É muita coisa. 26 anos dá para acontecer muita coisa. Então, imagina, eu chego 26 anos depois, 30 anos depois na vida dos meus pais, aí quando passa mais 15 anos depois, ou às vezes um pouquinho menos, eu já começo a dar pitaco na vida deles. Como se eu soubesse o que era melhor para eles, porque eu tenho mais experiência, porque eu tenho mais, né, malícia no bom sentido, que eu tenho mais caqueado, né? Então, pô, mãe, só não tá vendo que esse homem é uma furada para a senhora? Pô, pai, você não tá vendo que a mamãe pinta e borda com você? Né? Como é que você deixa isso? E claro, gente, nós filhos fazemos isso de uma forma muito natural, muito tranquila até, porque a gente faz isso por amor. A gente não faz isso porque a gente não gosta do outro, não. Porque sabe o que está no fundo, qual é o movimento que está aí disfarçado nessa intromissão? É um amor muito grande, é um cuidado muito grande pelos pais. E mais no fundo, é uma vontade que os pais continuem juntos. Então eles se intrometem para tentar reparar aquilo que está errado, para que eles permaneçam juntos. Olha que loucura! Então teve alguém que disse aqui, né? A Lívia, eu fiz isso com a traição dos relacionamentos dos meus pais. A vida inteira eu me intrometia, atraí namorados que me traíam. Pois é. Então a Lívia, por exemplo, quando ela se intrometia nas traições que aconteciam entre os pais dela, o que ela queria? Ela queria pura e simplesmente contar para a mãe ou para o pai que estava havendo uma traição, ou ela queria que um deles soubesse, o traído que soubesse, para que eles reparassem aquilo e permanecessem juntos. O que vocês acham? Claro, no externo, no visual, nos olhos de ver, a gente pode responder assim: ah não, eu queria mesmo era que minha mãe soubesse que meu pai estava sacaneando com ela para ela se livrar dele, porque ele era um filho da mãe. Normal, mas internamente o que a gente quer quando a gente tem essa postura de intromissão é reparar, é resgatar, é salvar até o casamento dos nossos pais. Olha que doideira, né? Só que como a gente é imaturo, como a gente não tem experiência de vida, o que a gente faz? A gente troca os pés pela mão, né? Porque isso não cabe a nós filhos. Nós filhos não temos força, não temos sabedoria, não temos discernimento para saber o que é melhor para os nossos pais, ou o que é pior. Eles é que tem que se resolver. Tá? A Jéssica está perguntando assim: e aconselhar os pais quando se queixam do relacionamento aos filhos? Claro que não. Quem é tu para aconselhar teus pais? Quem somos nós, melhor falando, para a gente aconselhar nossos pais? Gente, conselho, eu acho que a gente só dá quando a gente tem muita sabedoria, muito discernimento, muita vivência, né? Eu acho. Esses dias uma pessoa me perguntou no direct, Guilherme me mandou uma mensagem: está acontecendo isso, isso e isso. Uma situação bem delicada, inclusive. Eu queria saber o que tu acha. Eu falei: o que eu acho? Eu não acho nada, filha. Isso aí tem que olhar no atendimento. Isso aí é eu pensei que você podia me dar um conselho. Conselho? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, que é o que eu faço. Eu vendo o meu conselho. Mas também por respeito à lei do equilíbrio, né? Porque ela estava me trazendo uma situação bem delicada na família dela. Aí eu vou dar um conselho para ela, me ferro todinho, como eu já me ferrei lá atrás. De jeito nenhum. Então, quem dá conselho é quem tem sabedoria, quem já sabe mais. O filho sabe mais mesmo da relação dos pais que eles.
Quem sou eu para dizer assim, ah, pai, eu acho que o senhor tem que separar, ah, mãe, eu acho que tem que separar da minha mãe, porque meu pai não presta. Então, beleza, vamos lá. Que bom que tu botou isso aí, Jess. Sabe o que eu fiz lá atrás, quando eu tinha por volta de 20 anos? Eu e meu irmão, tem um irmão mais novo, né, do que eu, filho do mesmo casamento do meu pai e da minha mãe, o Frederico. O que a gente fez lá atrás, quando eu tinha uns 20, ele tinha uns 18, por aí nessa época, porque ele era 2 anos e 4 meses mais novo que eu. A gente aconselhou a mamãe, a nossa mãe, a separar do nosso pai. Principalmente o Frederico. Eu também, mas principalmente ele. Mãe, a senhora não está vendo que o papai não está fazendo a senhora feliz, que o papai está aprontando, que o papai é isso, que é aquilo. Separe dele, a gente já é adulto. Porque lá atrás a gente era criança, eu sei que era mais difícil para a senhora, mas agora a gente é adulto. Dá até vontade de rir, já é adulto, com 18, 20 anos, viu, Thaís? Thaís vai entender o motivo da risada. Já somos adultos, a gente já sabe se virar, mãe. A senhora não precisa mais ficar com ele por causa da gente. Nós aconselhamos isso. Sabe qual foi o resultado disso, né? Eu já contei essa história aqui várias vezes, né? 2 casamentos mal sucedidos, um monte de namoro. Meu irmão até hoje não está casado, nem quer casar, não tem filho, nem quer ter filho, mas isso é problema ou sorte é dele. Não vejo como sorte, mas isso é uma questão dele. Eu me lasquei lá atrás, 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Não tenho orgulho nenhum de dizer isso. Pelo contrário, se pudesse, teria feito muita coisa diferente. Mas é o que tem para hoje, foi o que me trouxe até aqui. Tudo graças a esse belo desse... Quer dizer, não só isso, né? Mas muito graças a esse belo desse conselho, viu, Jess? Separa do papai. Ele não te faz feliz. E sabe o que a gente disse para ela em outras palavras? E agora falando isso, eu me toquei para isso, a gente disse assim para ela, mãe, separa do papai que a gente é o suficiente para você. E ela escutou, né, cara? Porque ela estava cansada. Foi um relacionamento entre eles bem conturbado, bem difícil, e ela estava cansada. Para ela foi um alívio. Beleza. Não critico ela, não. Pelo contrário, talvez no lugar dela teria até separado antes, né? Mas enfim. Tá? Então, gente, eu sei que nós, de novo, filhos, especialmente quando a gente é mais novo, como eu, quando eu tinha 20 anos, a gente só quer ajudar os pais da gente, a gente só quer ver eles bem. Então a gente começa a dar conselho como se a gente fosse sábio, né? Como se soubesse o que é melhor para eles, mas essa corda vai quebrar pro nosso lado, como quebrou para mim lá atrás. E hoje eu não me meto em nada. Hoje, quando a minha mãe fala do meu pai, de vez em quando, eu faço de conta, de duas uma, eu faço de conta que eu não escuto, ou eu brinco, né? Tomara que ela não esteja assistindo, acho que não está não. Eu brinco, eu digo assim, pô mãe, esse amor aí não tem, isso aí nem constelação dá jeito, hein? Hein, mãe? Aí, como eu já digo isso, ela já para. Que até hoje, 23 anos depois, gente, vira e mexe, mamãe puxa papai para um assunto, né? Fala dele de alguma coisa. E geralmente não fala bem não, mas ok. E aí, lá atrás eu me incomodava muito, hoje eu já brinco com ela, eu falei, eita doido, isso aí nem constelação dá jeito, hein, mãe? E ela para na mesma hora, ela começa a rir e para, né? Ela já entende. Então, claro que lá atrás a gente não tem essa maturidade para discernir, né? A gente, com 20 anos eu não sabia nada de lei sistêmica, gente. Quem dera, tá? Quem dera. Tanto é que é por isso que quando eu atendo pessoas jovens, bem jovens, 18, 19, 20 anos, o que não é comum, infelizmente, eu digo, olha, você está tendo uma grande oportunidade aqui, que eu não tive lá atrás, eu fiz muita merda, porque eu não sabia, não sabia de 1/10 do que você vai saber aqui, então aproveite isso aqui. Aproveite isso aqui, que isso aqui pode transformar a tua vida e pode evitar de você fazer muita besteira, como eu fiz lá atrás.
Ah, Guilherme, mas o Bert Hellinger diz que a gente tem que aceitar o passado como tudo como foi. Concordo, tem mesmo, e eu aceito, mas se eu pudesse, tinha coisa que eu não faria. Tinha coisa que eu voltava atrás lá e dizia assim, eu não entro nessa fria. Beleza, gente, faz parte do ser humano, tá? Eu não sou perfeito, não, tá? Claro que eu tenho minhas queixas também com as cagadas que eu fiz lá atrás, normal. Todo mundo tem, por que eu não posso ter? O fato de estar aqui não me torna melhor do que os outros. Graças a Deus, eu nem quero ser. Então, óbvio que a gente lá atrás, como não tem essa maturidade, a gente faz isso, mas gente, isso é muito ruim. Então, pais, não deixem seus filhos se intrometer na vida no seu relacionamento. Não deixem. Pois é, cara, comum, isso vai acontecer demais. Repetições de comportamento, isso aí é o pau que rola. Então não deixem, pais, os filhos de vocês se colocarem no lugar de mediador de vocês, você e do seu companheiro. Não deixe seu filho se colocar no lugar de juiz. Não deixe seu filho se colocar no lugar de, sabe, nesse lugar errado. Não deixem, pais. Se vocês amam tanto os seus filhos, e eu sei que tudo que a gente tem pelos nossos filhos é amor, mesmo quando eles não ajudam para a gente sentir amor, mas mesmo assim a gente ama, mesmo assim, e aliás, ainda, principalmente por isso, por esse amor que vocês têm por eles, não deixem eles tomar partido, pais, papai, mamãe, não deixem. Não conversem, não compartilhem as suas dificuldades com seus filhos, pai e mãe. Resolvam-se entre si, busquem uma constelação, busquem uma terapia, uma psicoterapia, busquem ajuda, papai e mamãe. Não façam mais isso, não faz isso, Sinara. Isso é um mal que você está causando para o seu filho, cara. Tu quer o teu filho repetindo o teu mesmo problema que tu tem com o teu marido, sei lá? Porque é isso que vai acontecer, porque foi isso que aconteceu comigo, gente. Lá atrás a mamãe trazia as questões dela, dela com o papai para mim e para o meu irmão. O que foi que eu fiz lá atrás? Com muita tenacidade. Eu fiz igual ao meu pai. Igualzinho, aliás, eu fiz pior, né? Porque papai só casou 2, eu estou no terceiro e último, graças a Deus. Amém. E não me orgulho disso, de novo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria muita coisa diferente. E digo mais, na próxima vida, porque eu acredito em próxima vida, mas isso não tem nada a ver com constelação. Na próxima vida, eu já falei para a Thaís, a gente vai combinar. Na próxima vida, a gente está combinado aí, Thaís, que a gente vai se conhecer adolescente, pré-adolescente, e a gente não vai se largar mais, viu, Thaís? A gente vai se conhecer com 14, 15 anos e a gente não vai desgrudar nunca mais, que é pra gente viver os nossos 90 anos, 80 anos juntos, que essa vida não vai dar, porque nem quero chegar aos 90. Mas enfim, né? Então, pais, coloquem-se nos seus lugares de grandes. Vocês estão rindo, mas olha, vocês estão rindo, mas eu estou falando isso é sério. Isso aqui eu já falei com ela, isso é verdade, viu? Na próxima vida, se eu tiver algum mérito por estar ajudando as pessoas que eu ajudo, e eu vou cobrar essa conta quando eu chegar lá no mundo espiritual, eu vou dizer assim, ó, fiz isso aqui, eu quero um bônus, e o bônus eu vou fazer isso, eu juro por Deus que eu vou fazer. Então, se eu tiver esse mérito, esse bônus, o meu bônus, a Thaís já sabe, a gente já combinou, a gente vai vir para se encontrar bem cedinho e ficar junto até o final da vida, se Deus permitir, e Ele vai permitir. Não vou ter que passar pela loucura toda que eu passei para chegar até ela, não. Então, bom, deixa eu ler alguns comentários aqui. Estou falando mais de mim do que da live. Isso não é legal. Daqui a pouco a Thaís está me puxando a orelha. Tu tá falando demais. A Luciane está falando, sempre julguei meu pai e a postura dele, da minha mãe e da minha, acho que mãe, né, em relação ao casamento deles. Adivinha que eu colhi a vida inteira? Que eu colhi? Graças a Deus eu constelei e tudo fluiu. Amém, Luciane. Que bom. A Sandra disse, meus filhos sofreram com a minha separação, mas nunca fizeram nenhum comentário comigo. Ok. Patrícia, eu já dei um conselho, ainda bem que minha mãe não me ouviu. Que bom, né, Patrícia? Orlando, meus pais fazem 53 anos de casado em julho, é muita cumplicidade, tá vendo?
Respeite. Elizabeth, eu aluguei uma casa e tirei minha mãe do casamento. Sinto muito, já constelei. Ok, foi o que você deu conta. Vou chegar nessa parte agora, tá, Elizabeth? Que bom que você comentou isso. Eu sempre quis a Sandra, eu sempre quis em pensamento que minha mãe se passa. É normal, cara. Normalíssimo, tá? A Carla perguntando quantos pais permitem o que acontece no movimento sistêmico. Acontece da merda, muita merda, dá muito problema, né? Muito problema. A Carla disse também de novo, aliás, Patrícia, minha vida mudou com a constelação há 8 anos, milagre que mudou a minha vida. Não é milagre não, filha, é busca, tá tudo certo, que bom. Carla, quando essa intromissão é permitida, o que acontece no movimento sistêmico? Eu já falar sobre isso, tá? Eu sou louco por ela mesmo. Também te amo, meu amor. Você foi a maior coisa que aconteceu na minha vida. Mesmo nossos pega pra capar diário, né? Gente, eu e Thaís todo dia um pega pra capar. Mas um pega pra capar de amor, né? Então, quando os pais deixam essa intromissão acontecer, a Carla perguntou isso, amo demais. Quando essa intromissão acontece, é porque tem uma coisa aí que pode gerar isso aí, que é quando os pais não conseguem estar conectados com seus pais, quando os pais não estão alinhados com seus pais, e eles transferem isso para os seus filhos. Então, muitos pais colocam a responsabilidade nos filhos por esse ajuste. E que foi o que aconteceu comigo na minha vida lá atrás, né? A mamãe não tinha as questões dela com o papai, com o vovô e com a vovó, mais até com o vovô, penso eu, pelo que aconteceu entre eles, entre meu avô e minha avó. E aí ela acabou que transferiu isso pra gente, não é à toa que ela teve 2 filhos homens. Hoje pra mim, assim, muito do que eu vivi lá atrás, na dinâmica dos meus pais, eu entendo perfeitamente, assim, é muito bem desenhadinho pra mim, tudo que aconteceu, por que ela teve as atitudes que ela teve, por que meu pai tinha as atitudes que ele teve. Então pra mim, isso aí eu já não... E pra mim, que bom que eu entendo isso, porque é mais um passo para poder liberar isso para eles, deixar com eles o que é deles e ficar comigo o que é meu, né? Então, quando esse consentimento acontece, é porque os pais não estão alinhados não estão alinhados com os seus próprios pais, então eles acabam transferindo isso para os filhos, o que infelizmente é muito comum. Eles jogam isso para os filhos. E aí, não é só comum os pais jogarem essa responsabilidade para os filhos, ou seja, bom, eu não estou conseguindo me lidar bem com a tua mãe, né? A gente não está conseguindo se dar bem. Ajuda a gente aqui. Isso para um filho, cara, isso é tentador demais. Isso é mais tentador do que Jesus no deserto durante os 40 dias. O Satanás infernizando o ouvido dele. Sabe por quê? Porque os filhos, tudo que um filho quer perante os pais é ser grande. Tudo que os filhos querem perante seus pais é serem grandes. Vou botar no português correto, né, Guilherme? Tudo que os filhos querem perante seus pais é serem grandes, não, desculpa, iguais, pelo menos, no mínimo. Mas se puder ser grande, melhor ainda. Então imagina, eu nasço filho, eu sou pequeno, sempre serei, não importa se minha mãe me teve com 18, com 28, com 38 anos, eu sou pequeno, porque eu vim depois, porque eu recebi a vida, mas os meus pais me colocam como mediador ou como conselheiro de um deles ou de ambos. Esse lugar que eles me colocam, isso daí, para mim, é bom ou ruim para mim como filho? Como é que eu vou me sentir nesse lugar? Sem ter consciência sistêmica, tá? Vamos supor que vocês não conheçam nada de constelação, nada de abordagem sistêmica. Claro que é tentador, claro que é maravilhoso, claro que é bom. Nossa, a minha mãe que tem 50 anos precisa do meu conselho, precisa da minha opinião para relacionar bem com meu pai. Meu pai tem 40 anos e precisa do meu aval para fazer o certo com a minha mãe. Nossa, eu sou muito foda, com PH mesmo. É assim que a gente se sente, infelizmente. Só que, quem se lasca nessa história todinha de novo somos nós filhos, porque a gente não tem a força, não tem a sabedoria, não está no lugar certo, não tem discernimento. A gente tem um lugar definido, que é um lugar de pequeno, e por aí vai.
Então, não adianta, aliás, não é nem que não adianta, morder essa isca que alguns pais infelizmente jogam, e não fazem isso de mal e nem de sacanagem não, tá gente? Eles fazem pelo que eu acabei de falar. Eles fazem porque eles não tiveram uma base lá atrás e eles só jogam isso para frente. Eles querem alguém para resolver a vida deles. Os pais não resolveram, eles jogam para os filhos. Os pais não resolveram, o marido não resolveu, a mulher não resolveu, eles jogam para os filhos. É assim que funciona, gente. Quando não se tem autoconhecimento, quando não se olha para dentro, tudo que a gente faz é olhar para fora e jogar para fora, projetar para fora. Já falei aqui várias vezes, isso aqui é um mundo de projeção. Mas só é de projeção quando a gente não consegue olhar para dentro, quando a gente não faz um movimento dentro, quando a gente não cresce dentro. Quando a gente olha para dentro, quando a gente faz um movimento dentro, a gente para de olhar para fora e para de projetar também para fora. É assim que funciona, gente. Tá? Vai sentir a última bolacha recheada, exatamente, a última Coca-Cola do deserto, a bala que matou Kennedy, por aí vai, né? Aqui foi um trabalho intenso para colocar meu filho no seu lugar. Tudo porque eu não tinha consciência que tenho hoje. Pois é. E olha só, Sil, o nosso filho, e a Thaís que está assistindo, pode confirmar isso, o nosso filho de 5 anos, ele já está mostrando as asinhas dele. Porque é isso que a gente faz. Hoje de manhã, a Thaís fez um comentário, alguma coisa lá, e eu disse assim, tu é muito chata. Tu é muito chato, falei pra ela, né? E ele escutou. Sabe o que ele disse? Papai, a mamãe não é chata, chata é você. O que ele fez? Ele saiu do lugar dele para proteger a mãe dele. Nessa hora, como eu estava de saída para atender, eu não dei muita trela e saí, mas o certo seria o quê? A Thaís dizer para ele assim, não se meta nisso, como eu falo muito. Ela também fala, tá? Mas passou batido por ela também. Eu falo muito isso lá em casa. Não te mete nisso. Não, isso não tem nada a ver contigo. Não se meta. Ai, Guilherme, mas isso é muito grosseiro. Ele só tem 5 anos. Pô, mas antes de dizer isso pra ele agora, que tem só 5 anos, do que mais na frente ele quebrar a cara e ficar se metendo na minha relação com a mãe dele, não é? Gente, tem que doutrinar. Doutrinar, não, tem que moldar. Doutrinar é ótimo. Moldar, porque é isso que a gente faz com os nossos filhos. A gente tem que moldar os nossos filhos desde cedo. Alguns dias atrás, umas semanas atrás, assisti uma live do Décio e da Wilma, meus professores, e a Wilma contou lá na live que eles têm um casal de gêmeos, né? E um dia na atividade no colégio, eles estudavam na mesma sala. Fizeram uma atividade, perguntaram na atividade qual era a frase que os pais mais diziam para os filhos. E ela diz que os dois escreveram que a frase que os pais deles, que o Décio e o mais diziam para eles era: não se meta nisso. Eu achei fantástico. E é isso, gente. A gente tem que desde cedo colocar os nossos filhos no lugar deles, que é de pequenos. Não deixar que eles se intrometam. É isso, a nossa obrigação como pai e mãe é essa. E não fazer filho de aliado, gente. Botar filho contra pai ou contra mãe. A alienação parental é um crime, inclusive. Graças a Deus que a legislação já até reconhece isso. A lei dos homens. Isso é crime, isso é um absurdo, isso é um dos maiores crimes. E digo mais, viu, papai e mamãe que coloca filho do seu lado. Esse filho que você está trazendo para o seu lado e jogando contra o outro, mais na frente, ele não vai ficar do seu lado não, tá? Ele vai ficar do lado do excluído. Que foi o que eu fiz, por exemplo, lá atrás. Porque nas minhas atitudes, quando eu entrei na adolescência, no início da fase adulta, nos relacionamentos, que era igual ao do meu pai, na minha atitude eu disse para minha mãe assim: não adianta excluir ele, falar mal dele para mim, me trazer para o teu lado, porque eu amo ele do jeito que ele é. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Ei, Renata, tudo bem? Eu estava no lugar de esposo da minha mãe. Então, meu pai faleceu há 27 anos. Quando percebi isso, aí rapidinho. Beleza, que bom. Tá? O Orlando também comentou assim: iniciei em janeiro desse ano um relacionamento com uma pessoa que viu
há 18 anos atrás, namorado com uma vizinha dela. Hoje ela conta detalhes de quando me viu a primeira vez. Isso é conexão? Sei lá. Nem entendi a pergunta, pra falar a verdade. Deixa eu ler aqui de novo, mas assim, com uma pessoa que viveu há 18 anos atrás, namorando. Não entendi, Orlando. Mas beleza. Tá bom? Então, gente, é isso. A gente não pode se colocar entre os nossos pais. A gente não precisa nem fazer isso, gente. Sabe? A gente nem precisa. Mesmo quando eles colocam a gente nesse lugar, mesmo quando eles colocam a gente como mediador. Claro, aí tá uma coisa que alguém comentou aqui que é importante dizer também. Guilherme, mas eu já fiz a merda lá atrás, né? Então eu tomei partido da minha mãe, eu fiquei do lado dela, eu incentivei ela a se separar do meu pai, fiz merda lá atrás. E agora? E agora, filho? Agora não tem o que fazer pro que passou, né? Agora não tem o que fazer. O que passou, passou. Eu, por exemplo, as merdas que eu fiz lá atrás, né? O meu estar fora do lugar lá atrás, que me fez fazer muita besteira, né? Entrar em relacionamentos mal sucedidos, etc. E dolorosos ainda por cima. Bem dolorosos. Eu tenho como fazer para mudar isso? Não. Passou, né? Por mais que eu não goste, por mais que eu quisesse que o passado fosse diferente, por mais que eu queria ter feito diferente, ter conhecimento, mas passou. E aí o que importa? É o que passou ou o que eu vivo agora? O que passou ou o que eu vivo agora? Me diz. O que importa? O que já aconteceu, que não tem mais o que mudar, porque graças a Deus não existe máquina do tempo, né? A ciência, inclusive, fala que viajar para o passado é impossível, a gente só pode ir para o futuro, graças a Deus. Então, o que ficou para trás, não tem como mudar. E agora? O que a gente faz? Agora a gente vive o agora, gente. Agora a gente muda a postura. Como algumas pessoas já colocaram aqui, eu agi assim, fiz a constelação, mudei. O que foi o que aconteceu comigo? A minha virada de chave mesmo aconteceu em 2012, final de 2012, com uma constelação que eu fiz, nessa época eu não era nem facilitador, tá? Eu me constelando, eu sendo constelador, eu sendo cliente, né? Então eu fiz essa constelação, e essa constelação foi um divisor de águas na minha vida, porque ela me mostrou claramente, e o tema era relacionamento amoroso, eu quis constelar a minha dificuldade de relacionamentos amorosos, e nessa constelação ficou claro como uma luz solar, como 2 e 2 são 4, como o sol vai nascer amanhã, que ou eu fazia diferente, ou eu agia, ou mudava a minha postura com o meu pai, ou nada feito, cara. Principalmente. A minha mãe também, mas principalmente com o meu pai. Ou nada feito, eu ia continuar na lama, na merda. Então, dali em diante foi iniciada uma nova história. Então, o que aconteceu para trás, se você errou lá atrás, e a gente erra muito, né? Normalíssimo. Super normal, todo mundo erra, né? Se você saiu do seu lugar, se você tomou partido da sua mãe ou do seu pai, ok, passou, que sirva de lição, de aprendizado, agora faça diferente daqui para frente, senão você vai ficar preso no passado. Você vai ficar preso no passado. E, gente, tudo que a gente não precisa na vida é ficar preso ao passado, né? Porque por passado tem aquela frase, né? Passado é lugar de referência, não de permanência. Então, e qual é o problema principal das pessoas? É que o problema é que as pessoas elas ficam presas ao passado porque elas não sabem como lidar, como fazer no presente. Elas ficam enganchadas no passado, achando que o passado pode mudar, ou que o passado, né, foi tenebroso, né? E esquece que o passado tem que ser deixado de lado em algum momento, tem que ser, sabe? Bom, beleza, foi assim como foi, vamos seguir em frente, para poder viver sua vida. Que foi o que eu fiz e continuo fazendo todo santo dia. Deixar o passado no passado, tá? Então, o que aconteceu, gente, não tem o que mudar, mas o presente, a vida presente, a gente aí sim
tem como mudar e tem que fazer o que mudar, tá? Deixa eu ler aqui mais comentários. A Rebeca está dizendo, muitas vezes é inconsciente que como pais agimos assim, realmente quebra de padrão. Isso é totalmente inconsciente, tá tudo certo. A Ariela, agora entendi, então, a repetição de padrão comportamental é para mostrar inconscientemente e indiretamente que amamos nosso pai. Sim, total. Luciane, ele vive querendo se intrometer na minha relação com meu esposo. Ixi, saiu aqui. Tá. De agora em diante não se intrometa, exatamente. A Lívia diz, depois que fiz constelação, tenta a todo momento não me intrometer, me policiando diariamente, cada dia uma vitória, um alívio de verdade. É um alívio, na verdade. E é isso aí, Lívia. É que nem o Alcoólicos Anônimos, né? Um dia de cada vez, né? Esse é o lema dos Alcoólicos Anônimos, um dia de cada vez. Então, a gente tem que ficar todo tempo no modo orar e vigiar, como eu gosto de dizer. A gente tem que se policiar. Uma hora a gente fraqueja, uma hora a gente dá uma vacilada, depois a gente se arruma, tá tudo certo. Até que vai chegar uma hora que você não vai fraquejar mais de jeito nenhum, porque aquilo ali já virou uma realidade para você, uma postura certa. É como aprender a tocar violão. Aprendeu, pronto, acabou. Tá? O Jean diz, presenciei na infância cenas de violência do meu pai com minha mãe. Tenho birra, até hoje tenho dificuldade com ele e com ela. Nada declarado, mas tenho ressentimentos, me dei mal, eles estão bem. Cara, e tem isso aí, fantástico esse teu comentário, Jean. Primeiro, eu sinto muito por isso, mas foi o que você precisou fazer. E tem isso também, né, gente? Quantas vezes eu não atendi para os clientes que disseram isso que o Jean disse? Meus pais lá atrás se agrediam e tal, né? Tá, e aí, hoje? Eles já se separaram? Não, continuam juntos e são loucos um pelo outro. Full para o cliente, né? Para a pessoa. Porque, gente, vocês têm que entender uma coisa. Cada casal se relaciona de um jeito. De novo, não estou incitando e nem dando, como é que diz? Nem estou dizendo que a violência é algo normal, bacana, pelo contrário. Mas cada casal tem um jeito de se relacionar. Lá atrás, quando não tinha maturidade, quando não tinha maturidade mesmo, às vezes rolava um supapo. Era o que eles davam conta. E depois ficava tudo bem. No quarto mágico, né? Porque tem um quarto mágico, né, gente? No quarto mágico, esse quarto é maravilhoso. Todas as brigas, toda confusão se transforma em amor. Daquele jeitinho que a gente gosta, né? E que é por isso que a gente está aqui. Então, esse é um outro problema. A gente toma tanto partido dos pais, de um deles, e mais na frente, eles continuam juntos. Eles continuam juntos, porque eles se amam do jeito deles, e só nós filhos que leva fumo, porque a gente comprou uma briga que não é nossa. Bem feito. Só que, Jean, como eu acabei de dizer, tá, cara, dá para fazer diferente. Ficou lá no passado. Essa birra aí é do menino que presenciou a violência. Pega ele, coloca ele no teu colo, acolhe ele no teu coração e vai pra vida, cara. Senão, aguenta, né? José Pedro está dizendo, a regra aplica-se ao padrasto, madrasta? Não sei, cara, eu acho que sim também, né? Relação de casal não é uma relação de grande para pequeno em relação ao padrasto, à madrasta, porque não é grande, né? Mas eu acho que em briga de casal a gente tem que se intrometer só em situações excepcionais, como as que eu citei no começo da live. De resto, a gente deixa que ele se resolva. Se for as briguinhas corriqueiras, normais, do casal, para que eu como enteado, vou me meter nisso? Para quê? Né? Carla, se a gente não deve saber dos... Claro que deve. Não só deve, e muito, porque sabendo do passado dos pais, a gente pode inclusive entender muito do comportamento deles. A gente não deve se intrometer na vida deles, mas saber do passado não só deve, como pode, como é super recomendável. Porque muitas pessoas como eu lá atrás eu julgava muito meu pai porque eu tinha uma noção da história dele, mas eu não tinha a consciência do quanto foi difícil. Depois, quando eu já adulto, que eu fui querer saber um pouquinho mais, que eu comecei a entender as coisas, eu digo, puta, cara, como é que eu pude ter julgado tanto meu pai pelas coisas que ele passou lá atrás?
Né? Pior quando você tenta se policiar, não se intrometer, mas a mãe cobra de você, como se ela tivesse certo. Aí você tem que se colocar no seu lugar e dizer para a mãe: ó, mãe, aqui eu não me meto mais não. Você vai ficar zangada comigo? Vai ser ruim para a senhora no começo? Pode ser, mas chega. Desse lugar aqui eu não me meto mais. Eu sou apenas a filha. Se ela quer se aconselhar com alguém, se ela quer desabafar com alguém, tem um psicólogo, tem um cara que faz constelação, Guilherme, fala lá com ele. Tem um psicólogo, sei lá, essa é a pessoa certa. Tem que fazer isso, cara. Você já é adulto. Né? Meu pai é separado da minha mãe há 13 anos, mas ele fala muito da minha mãe, eu coloco como errado, antes quebrava o pau feio, depois constelei. Pois é, já sabe o que tem que fazer, né, Esther? E olha só, de nada, Jean, eu que agradeço por ter te exposto. Primeiro, parabéns pela coragem de se expor aqui. Muito obrigado por ter colocado essa situação, porque ela foi importante para justamente trazer essa informação que eu tinha esquecido, de que a gente se coloca tanto entre eles e no final eles ficam juntos. Né? E bem feito para nossa cara, né? Só que a gente pode fazer diferente, tá, meu amigo? Acolha esse menino que está aí dentro de você. Ele tá pedindo ajuda, tá? Ele está pedindo para ser acolhido, tá? Para sair da Bia. Tá bom? Então, e tem uma coisa, né, Esther? Aproveitando o teu comentário. Vocês que estão aqui assistindo essa live ou que vão assistir posteriormente, Jesus Cristo lá atrás disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não é assim? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, tomem cuidado, viu? Vocês que estão aqui, estão dizendo: ah, mas eu ainda não consigo, mas... Cuidado, que vocês estão tendo esse conhecimento aqui, isso aqui é para ajudar vocês a se libertar, não é para vocês terem munição para continuar agindo errado, não. Porque se continuar agindo errado, meu querido ou minha querida, a corda vai continuar quebrando para você, mas vai continuar quebrando com mais força ainda, e graças a Deus que é assim, né? Porque Deus só perdoa os ignorantes, Deus não perdoa os sábios não, os que têm conhecimento. Porque conhecimento é para libertar e para liberar, não é para aprisionar. A ignorância que aprisiona. Então, muito cuidado. Claro, né, gente? Tem certas coisas que levam tempo, que é difícil, que exige um esforço, mas tem que fazer. Um dia de cada vez, né? Eduardo, sinto dificuldade de fazer diferente, mesmo já tendo constelação sobre isso. Ixi, até acabei de falar, né? Mesmo tendo esse conhecimento, parece que o emaranhado é muito profundo. Cara, não é o emaranhado que é profundo, não. Desculpa aí que eu vou te falar, tá? Mas é a tua necessidade de permanecer se achando certo, ou vítima, ou coitado. É a tua alta importância. Ainda te acha muito importante, cara. Com todo o respeito, né, Thaís? Com toda a consideração, não te conheço, mas é a tua alta importância, cara. Tu ainda tá te achando muito foda perante eles. Tu ainda acha que eles tinham que ser diferente e que o teu jeito é que é o jeito certo. Sai disso, bicho, porque aí não tem constelação que te ajude. Só digo isso, e mais nada. Só trago verdades. Fiz com a minha mãe, de quem psicólogo das fatores de constelação, não quis procurar porque já me se acostumou de ficar desabafando comigo, tô fora. Pronto, acabou. Acabou. Deixei com ela o que é dela, saí fora da relação dos meus pais, só estava prejudicando. Pronto. Verdade, Guilherme, recaindo sobre nossos filhos. Ainda... Ixi, só recai. Tá? Bom, gente, é isso que eu queria trazer para vocês nessa live. Eu não vou me alongar muito, já vamos caminhar para 1 hora de live. Eu acho que eu já falei o suficiente. Essa live ela não vai ficar disponibilizada no IGTV. A gente vai jogar ela pro Instagram, pro YouTube, direto pro YouTube, tá? Como as outras lives que a gente fez ano passado. Então, lives temáticas, então essa também vai ser uma live que vai ser direto pro YouTube. Para quem não conhece o meu canal no YouTube, eu vou colocar o nome dele aqui, Guilherme Fernandes CF de Constelação Familiar. Opa. É o meu canal lá no YouTube. Lá tem uma playlist só com lives, só com as lives que eu fiz ano passado. Eu acho que esse ano eu não botei nenhuma, tá? Não sei, Carla. Tema da próxima live, só Deus.
tá? Eu vou continuar fazendo as lives, né, semanalmente, como eu já venho fazendo. Há 2 semanas eu fiz uma sobre mãe, que foi muito bacana, inclusive, mas essa acabei não coloquei no YouTube. Eu vou colocar os trechos dela a partir dessa semana. E a próxima semana eu volto com outra live, também com um tema específico, tá? Vamos ver o que vai... Eu vou muito fluir com o desenrolar da semana, com o que vocês me trouxerem. Então, por exemplo, essa postagem que eu fiz, que as pessoas, e quando tem violência, me chamou a atenção, então eu resolvi fazer isso. No decorrer da semana, eu vou vendo qual vai ser o próximo tema, o que vocês estão querendo mais saber, ou mais entender, para a gente fazer a live, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela consideração. Desculpa aí as grosserias, mas, enfim, às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais incisivo, mas de coração que essa live possa trazer mais esclarecimento, que vocês possam fazer esse movimento de consciência da expansão, que é para isso que a gente está aqui e que é isso que faz a vida da gente melhorar. É olhar primeiro para dentro e mudar aqui dentro, para depois isso reverberar do lado de fora.